Passaremos agora ao outro destaque, requerido pelo vereador Emílio Cury. Destaque ao requerimento número 4.688, de autoria do coletivo Ramon Todas as Vozes. Para continuar a campanha despejo zero, ou seja, para que o Supremo Tribunal Federal proibiu o despejo durante a pandemia. O pessoal está propondo aqui de continuar essa campanha aqui em Ribeirão por mais um ano, prorrogando. A pandemia já se foi e eles estão pensando que sem reintegração de posse, a vida continua uma vida normal. Ou seja, mais uma vez, a esquerda quer destruir o princípio base da democracia, que é o direito à propriedade privada. Por isso eu estou fazendo essa moção e eu acho que os vereadores aqui, nove colegas, a gente tem que votar contra, porque isso é a destruição de propriedade privada, é a destruição do lar da pessoa. Você tem que pensar não só nas pessoas que não estão pagando aluguel, mas você tem que pensar na pessoa que vive do aluguel. A viúva que está lá, e ela tem a única renda dela, é esse aluguel. O marido já se foi, os filhos não contribuem, e ela vai ficar sem essa renda. Como é que vai ser para ela comprar um medicamento? E aí você destrói também o princípio básico de você construir mais moradias e construir e manter a roda girando da construção de casa e acabar com o déficit de casa no Brasil. Nós vamos apresentar uma outra realidade. Se o senhor conhece a realidade do empresariado, a gente vai apresentar a realidade das ocupações e das favelas. Vamos lá. Ribeirão Preto é uma cidade extremamente desigual, né? Uma cidade em que nós temos mais de 100 favelas, mais de 100 comunidades, e a prefeitura assume, de forma até oficial, que mais de 50 mil pessoas moram de forma precária, sem direito a teto, sem direito à moradia. Então, contra o direito à propriedade, o direito à moradia. Nós vamos defender ele aqui. E aí nós temos esse montante de pessoas que, junto com o direito à moradia, que lhes é negado, elas não têm direito a saneamento básico, direito à água, direito à higiene, vereador, lavar as mãos. Então, essa é a realidade das ocupações em favelas de Ribeirão Preto e nós precisamos conhecer. Espero que os senhores façam visitas e acompanhem as diversas comunidades que estão sempre ameaçadas de remoções forçadas, violentas, truculentas. Famílias, crianças, idosos, mulheres. A pandemia, diferentemente de como vocês trazem essa caracterização, ela está muito recente, né? E os impactos da pandemia não finalizaram. O desemprego altíssimo, nós temos uma inflação absurda no nosso país, a fome batendo na porta de todas as nossas famílias. Essa é a realidade. Mas, infelizmente, nesse primeiro dia, eu sou obrigada a discordar de você. O princípio básico da democracia não é a propriedade privada, é a participação popular. E o que a gente vê todos os dias é que 44 mil pessoas dentro da nossa cidade são privadas de um direito básico e de um direito constitucional. Na verdade, não é de um, é de vários. É do acesso aos inúmeros direitos que o nosso querido vereador Ramon, que representa aqui o coletivo Ramon Todas as Vozes, pôde dizer aqui pra gente. A gente tem 44 mil pessoas em situação de favela dentro da nossa cidade que têm sofrido com o descaso do poder público e não tem sequer uma política habitacional para essas pessoas. Não tem, ela inexiste. A gente vê, por exemplo, programas como Nossa Casa, que a gente aprovou aqui no ano passado, que ele é voltado para pessoas que têm uma faixa salarial de até 10 salários mínimos. 10 salários mínimos. Como que isso é uma demanda social? Como que isso é uma demanda popular? E como que fica o atendimento a essa parcela da nossa população que tem seus direitos negados e que vive com o descaso de uma prefeitura todos os dias? Negado o requerimento. É isso, Ricardo Jimenez. Olha o que a gente tem aí também seguindo na mesma linha de criminalização das pessoas mais vulneráveis, das pessoas mais pobres da nossa sociedade. Qual é que é a treta do momento? A treta do momento é que o Ramon, vendo que a decisão do Supremo, que adiou, inclusive, o fim do despejo zero, que é justamente aquela política que impede a realização de despejos durante a pandemia, por causa da pandemia, por causa dos efeitos da pandemia, ele fez esse pedido para que fosse feita uma moção enviada ao Supremo, justamente para indicar que a gente também entende a necessidade de ampliar esse prazo, porque os efeitos da pandemia ainda não acabaram, ainda temos uma inflação de 2 dígitos, um desemprego de 2 dígitos e mais de 34 milhões de pessoas em situação de completa falta total de alimentos, assim, de fome no nosso país. Então ele entende que seria interessante a prorrogação do prazo do despejo zero, que foi uma política muito importante que foi criada. E, inclusive, em Ribeirão Preto, a gente fala de uma cidade que a gente tem também mais de 40 mil pessoas nessa situação, de uma moradia precária, uma situação de favela mesmo, das pessoas morando sem as condições básicas de saneamento básico. Então, a gente tem essa situação em Ribeirão Preto, o que faz todo sentido uma Câmara preocupada com o fim do despejo zero, com o fim dessa política. Aí, Ricardo, antes de passar para você, eu já queria fazer um comentário que eu achei engraçado duas coisas ali, né? Uma que quando a gente fala de democracia, né? Que o vereador falou sobre a democracia, o princípio básico da democracia, segundo ele, seria a propriedade privada. Poxa, então, antes de ter democracia, nos regimes ditatoriais não tinha propriedade privada? Na monarquia não tinha propriedade privada? Na Roma antiga
em todas as situações aí sempre teve propriedade privada. A propriedade privada nunca foi um princípio da democracia. Pelo contrário, a democracia vem justamente, que é o que a Duda falou, é a participação popular, né? Ou seja, é as pessoas terem o direito de influenciar na política de Estado, né? Então essa é para mim, eu achei engraçado que ele ache que é a propriedade privada que é o negócio, né? Então, tipo, eu achei isso muito engraçado. E a outra questão, já mais para a parte de moradia mesmo, é quando ele cita a questão da viúva, né? Que é a pobre viúva que vai ficar sem o aluguel. Mas só que a questão não é essa. A questão é que as pessoas que vivem em ocupações, que vivem nessa situação de favela, elas não estão ocupando um apartamento que vai ser alugado por uma viúva. Elas estão ocupando uma área que geralmente foi deixada sem um uso social por muito tempo, ou seja, é uma área que as pessoas, que o dono dessa área não fez uso nenhum dela, ou seja, já está descumprindo com a nossa Constituição, que determina que toda propriedade tem que ter um uso, porque a propriedade que não tem uso num país que tem pessoas que precisam é um crime, na real. E aí a gente tem essas áreas e áreas públicas também, que aí o Estado não dá um uso para elas. Então, é mentiroso, é uma falsidade esse argumento de que se você prorroga o despejo zero, a viúva que vive de aluguel vai morrer, tá ligado? Isso não faz o menor sentido, porque o aluguel dessas pessoas que vivem de aluguel não é o aluguel de uma área gigantesca que está sendo ocupada. Não, é o aluguel de um apartamento, de uma casa que está construída, de não sei o que não é o que é invadido ou ocupado pelas pessoas. Não é isso. O que é ocupado é área sem destinação, sem uso. Mas, enfim, conta aí, Jimenez, o que você acha. Comenta aí o que você acha dessa situação toda aí. Eu acho que o Ramon ainda não me respondeu. Mas, Ramon, fica aí o convite, se você conseguir participar. Que bom que ele participou, já participou nos comentários, tá bacana. Que bom que vamos convidar aí todos os nossos queridos vereadores de esquerda para que possam assistir o nosso Sábado ao Vivo, João. Vamos fazer o convite aí para Duda, vamos fazer o convite para o França e vamos fazer o convite para o coletivo. Queremos comentários aí dos nossos... Aliás, por quê? Por quê? Porque o blog O Calçadão talvez seja o único espaço de mídia aqui em Ribeirão Preto que abre espaço para os mandatos de esquerda falarem. Geralmente, os que falam são só esses aí da maioria governista. E, aliás, foi aí... ganhou, né, essa semana a presença do Emílio Cury, né, que está aí substituindo o André Rodini. As pessoas perguntam, de onde que vem esse Emílio Cury? Ele está substituindo o André Rodini por 30 dias, né? E aí ele teve a sua primeira participação nessa sessão e já trouxemos o Emílio Cury, porque a gente gosta aqui de mostrar essas pequenas particularidades da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. E na fala dele, que é ligado ao meio empresarial, pelo menos é isso que ele apresenta, né, que é ligado ao meio empresarial, você falou muito bem, João. Ele diz o seguinte, que aliás é uma fala que geralmente todo liberaloide no Brasil, que geralmente estuda muito pouco, lê apenas a contracapa de alguns livros ou decora algumas frases de efeito, como a Gláucia Berenice decorou e falou nessa sessão, olha, o Estado não gera riqueza, se o Estado não atrapalha, melhor. São frases que talvez ela pegue ali no Instagram, né, de algum canal conservador de direita e repete aí ad nauseam, né, sem o devido cuidado de estudar direito. E o Emílio Cury falou, né, que o princípio da democracia é a propriedade privada. E aí a gente convida o Emílio Cury a ler o início da Constituição. Os primeiros capítulos, os primeiros artigos da Constituição que definem os princípios fundamentais da democracia brasileira, do Estado Democrático Brasileiro. E o princípio número um é a vida. Então, o Estado brasileiro, o Estado Democrático de Direito brasileiro, na Constituição de 88, define a vida como o valor número 1 a ser preservado na nossa democracia. E preservar a vida, João, requer comida, moradia, transporte, saúde, educação. E isso tudo vem na complementaridade do valor número 1 que é protegido pelo nosso país, que é a vida. Em segundo lugar, vem a liberdade. Os bolsonaristas tentam inverter, tentam colocar a liberdade na frente da vida. E isso é muito preocupante, porque isso foi feito em algumas situações na história do mundo e que deu muito desastre, inclusive genocídio. Quando você inverte o valor, coloca o valor da vida depois, né, do valor da liberdade, você não torna a vida um valor absoluto, mas um valor relativo. E isso é muito perigoso, muito perigoso. E os bolsonaristas fazem isso, né? O Emílio fez ainda mais, ele colocou a propriedade privada na frente da vida. Ou seja, existe sim a questão da propriedade privada como um valor da democracia brasileira, porém a propriedade privada não é um valor absoluto. E é preciso falar,
propriedade privada na Constituição ela é relativizada à sua função social. Se ela não cumpre a sua função social, ela não é um valor absoluto, ela pode ser destinada por regulamentação estatal à reforma agrária, à reforma urbana, e é exatamente isso que os movimentos de moradia exigem. Quando não se tem determinadas áreas públicas que são vazios urbanos dentro da cidade, o município de Ribeirão Preto tem muitos, e não está cumprindo a sua função social, seja uma área pública ou privada, os movimentos de moradia ocupam. Por que essa palavra ocupar e não invadir? Porque está ocupando, exigindo um direito que é garantido na Constituição. Então, essa é a construção da democracia. Liberaloide, assim como o Emílio Cury, que é do Partido Novo, isso não nos espanta, tenta inverter toda essa lógica para enganar as pessoas, para deturpar o debate. Mas o debate público tem que ser colocado, e essa é a nossa função aqui, João. E aí, só para a gente já encerrar isso, que tem muita coisa pela frente, ele também coloca uma coisa que eu não vou julgar a vida dele, não vou dizer aqui que não faz parte da vida dele, porque eu não o conheço. Mas no discurso dele, e você pontuou muito bem, não aparece a preocupação com as pessoas que estão em condições de comunidades ou de favelas que são mais de 100. O que ele cita no discurso dele é uma situação hipotética de uma viúva que tem um apartamento único e que vive daquele aluguel, e ele está discutindo, ó, o inquilino que não está pagando o aluguel é protegido pela lei do despejo zero e não pode ser despejado. Essa é uma situação que pode até acontecer, mas ela não diz respeito ao problema que o Ramon queria proteger ou discutir ali. O que o Ramon queria discutir são as pessoas que não têm moradia, que ocupam áreas urbanas do município, que não estão cumprindo a sua função social, e o direito à moradia, artigo 6º da Constituição, já que o Emílio Cury e outros querem tanto discutir democracia, artigo 6º, que protege os direitos sociais, diz que a moradia é também um direito das pessoas. E é isso que elas estão lá lutando. Então, me parece que, assim como as pessoas em situação de rua, se elas estiverem escondidas num canto, não incomoda ninguém, não precisa mexer, as comunidades e a situação das comunidades, que também tem fome, também tem violência, também tem falta de saúde, falta de assistência social, se elas estiverem quietinhas e não der problema, também fica lá. E não faz parte nem do pensamento e nem do raciocínio hipotético desses vereadores que tentam, de vez em quando, falar sobre esses assuntos, o que é lamentável. É isso, Ricardo. E as limitações, inclusive, da propriedade privada que você falou, Ricardo, não são só com relação à função social. Se limita a propriedade privada, inclusive por questões de soberania, por questões de interesse público, por questões de, inclusive, criminais. Se você comete um crime, a tua propriedade pode sim ser tomada pelo Estado para que você indenize as suas questões. Então, não existe, é inconcebível essa lógica de que a propriedade privada é o instituto máximo, ele não é relativizável. É mentira, ele é relativizável sim, e por diversas questões, inclusive. Se o prefeito quiser passar uma rua no meio da tua casa, ele vai, desapropria a tua propriedade, te paga pela propriedade, tá certo? Você tem os direitos também, mas ele vai passar uma rua no meio da tua casa. É isso que está na lei hoje no nosso país, e está na lei faz muito tempo, não é de hoje isso. Então, é uma questão que a gente é difícil você ter que rediscutir. A gente chega num ponto que a gente tem que rediscutir coisas que já foram pacificadas já desde antes da Constituição de 88, tipo a função social, a propriedade privada, isso já está pacificado, gente. A gente tinha que estar partindo para a próxima, partindo para discussões maiores e de tipo como que a gente vai resolver os reais problemas do nosso país, assim. E os reais problemas do nosso país não são a possibilidade de reintegração de um apartamento. O problema do nosso país é que existem milhares de pessoas na nossa cidade em situação de moradia precária. No nosso país são milhões de pessoas, então a gente tem uma tarefa como sociedade que a gente precisa assumir e resolver o problema. E resolver o problema não é o que a gente vê que acontece pela direita. A direita quer esconder o problema. Ela não se importa muito com o problema que está colocado. Ela só se importa de não ver ele. E aí a gente tem esses grandes problemas, essas grandes discussões que surgem no nosso dia a dia. De, tipo, hoje é um lado querendo esconder, outro lado querendo resolver. E a gente está numa correlação de forças que o lado que quer esconder está maior, por enquanto. Mas acho que agora o próximo assunto é justamente sobre a mudança dos ventos. É isso mesmo, mudança de ventos, grande frase que você falou. E aí eu não devia, João, eu não deveria. Mas, se você me permitir, eu vou dar até um conselho para a direita ribeirão pretana. Mas se você falar, não dá conselho não, que eles não precisam, eu não dou. Mas eu vou dar. É o seguinte, ouça o João.
Ouça o João Bocaleto, os ventos estão mudando, e se vocês acham que esses anos que passaram de total destruição, não só da economia brasileira, mas também dos valores importantes da sociedade brasileira, que isso está mantido, estão enganados. Os ventos estão mudando e esse discurso de vocês já deu no que tinha que dar e já está ultrapassado há muito tempo. A reação do Júlio Lancelotti e a repercussão positiva, extrema da reação dele, que aconteceu não só dentro de Ribeirão, mas fora de Ribeirão, devia mostrar e dar um exemplo a vocês. Talvez alguns que acham que tem ali um grupinho de votos, principalmente na questão religiosa, que vai se reeleger perpetuamente, independente das posições que tomem, tão confortável com isso, beleza, mas em relação ao poder, a enxergar lá na frente, os ventos mudaram. O João Bocaleto tem razão. E aí, então vamos para o próximo assunto, que é pesquisa eleitoral, galera. Notícia que a gente tem na Justiça Federal